dia, Brasil! Good morning aqui também. Bem-vindos a mais um ImigraCast. We get the job done. Look how far I come. Get the job done. Estamos aqui, Fran, tem que falar um bom dia diferente, tá? Vamos lá então? Bom dia, maravilhosa! Estamos aqui hoje com ela, Thaís Braga, Lash Design, mentora, mãe da Ana, capixaba, capixaba. Hoje são duas contra porque a vez passada, essa daqui tava se achando que a convidada era conterrânea dela, carioca. Hoje ela é minha conterrânea, capixaba. Migrante desde 2017, gente. 2017, 8 anos de América. Bem-vinda, Thaís, bem-vinda. Muito obrigada, meninas, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Estou muito feliz, muito honrada, né, por ter sido convidada por vocês para estar aqui, contar um pouquinho da minha história, de como que eu cheguei aqui, de como que eu comecei aqui na América. Obrigada por aceitar o nosso convite, tá? Pelo voto de confiança e partilhar um pouquinho da sua história com a gente hoje. E vamos começar lá de trás, né? Do início, né? A gente gosta do início. Comecinho de tudo. Isso. Lá no Brasil, a Ana falou que você é do Espírito Santo, né? Isso. E lá no Brasil, você já trabalhava como lash design? O que você fazia lá? Já trabalhava com estética? Conta um pouquinho desse início. Então, quando eu morava no Brasil, eu estudava, né? Eu me formei em estética em 2015, estética e cosmética, na faculdade Novo Milênio. Isso que eu ia falar. Lá de Vila Velha, né? Vila Velha, faculdade Novo Milênio. E quando eu me formei, eu sempre fui apaixonada pela área da beleza, né? Só que eu senti a necessidade de fazer alguma coisa que eu fosse fidelizar as clientes, que elas fossem depender de manter. E a estética não. A estética, você não é obrigado a fazer ali pra manter. E eu peguei, me formei na faculdade e vim pra cá. E como que foi essa decisão de vir? O que aconteceu? Por que os Estados Unidos? Por que você resolveu emigrar? Eu tinha uns tios aqui e meus pais resolveram vir pra cá. Então eles vieram até antes de mim, eles vieram em novembro e eu me formei, eu ainda estudava, não podia vir, eu me formei e vim. E quando eu cheguei aqui, foi assim, um baque, né? Tomei um susto muito grande. Foi igual eu, falou oi! Só que é Estados Unidos? Tomei um susto muito grande porque, né, na faculdade, rodeada de amigos, Ana sabe que onde a gente mora é maravilhoso, litoral, né? Praia, né? Cheguei aqui um friozão, gente. Chegou porque você chegou em dezembro. Nossa! Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, então imagina o choque real. Não só o choque muito grande. De realidade, mas a diferença climática enorme. Muito grande. E aí eu peguei, igual a maioria das pessoas, né, fui trabalhar na limpeza. Mas eu não aguentei a América, gente. Não aguentei. Eu entendo. Não aguentei a América. Fiquei aqui 5 meses e voltei pro Brasil. Você chegou a voltar. Cheguei a voltar. Mas aí, como eu tinha meus pais aqui, meus irmãos, eles pediram pra eu não ir, pra eu ficar, pra eu tentar. Porque você foi antes do seu visto vencer. Mas eu pensei, gente, é melhor eu ir, me arrepender de ter ido e poder voltar, do que ficar e me arrepender de ter ficado e não poder ir mais. Ficar na dúvida também, talvez se você tivesse voltado, como seria, né? Isso aí. E hoje eu posso falar, assim, com toda certeza que foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu fiz o meu curso de extensão de cílios nessa minha volta pro Brasil. Então, olha que legal! Isso. E aí eu cheguei lá no Brasil e falei assim, não, já que eu tô aqui, eu vou fazer alguma coisa. Peguei, fiz o curso de extensão de unha e de extensão de cílios, design de sobrancelha. Só que assim, o que eu me apaixonei mesmo foi por extensão de cílios. De cara? De cara, assim, o meu curso foi bem basicão, assim, mas eu gostei muito de fazer aquilo ali. Eu falei, cara, eu gostei disso aqui. E aí eu peguei, fiz mais cursos, fui, né, corri atrás, fiz mais cursos e voltei pra cá em 2017. E quando você chegou aqui a primeira vez, então, era em 2017 ainda? Não, a primeira vez que eu cheguei era 2015. 2015. Isso, só que eu só fiquei 5 meses e fui embora. Aí você ficou um ano lá, Fiquei um ano e um pouquinho e voltei. Entendi. E tá aí até hoje, gente, arrasando. Mas ela vai contar essa trajetória ainda. Aí, né? Obrigada. Não repara muito meu nome. Primeira coisa que eu olho, a primeira coisa. Automático, né? Já olhar assim. Aí imagina quando vem
é aqueles despencando então, hein? Não. Os Faltou uma Natais não atenção. ficam assim, tá? É, eu posso Ana é falar, mas eu cliente. vou falar ainda, tá? A Ana é a Vou falar. prova viva. Dá pra ver o dela tá impecável, né? Obrigada. Então, eu cheguei, quando eu retornei, eu voltei com outra cabeça, né? Porque eu já tinha uma noção de que a América era completamente isso mesmo. diferente e eu tinha que colocar na minha cabeça que aquela fase lá de faculdade, de festa, de rolê, de praia, tinha acabado e a vida que era diferente. E aí voltei novamente, fui trabalhar na limpeza, mas aí eu comecei a conciliar o meu trabalho na limpeza com o que eu fazia, que era estética, design de sobrancelha e extensão de cílios. Não me identifiquei com unha, então já não trabalhei com unhas, fiz o curso e nunca trabalhei. Até porque você é muita coisa. Isso. E aí eu comecei a conciliar, trabalhava na limpeza full time e comecei a postar meu trabalho na ajuda comunitária. Se vocês forem buscar lá hoje extensão de cílios, vai aparecer eu lá em 2017. Olha que legal, hein? E aí divulgava e começou a aparecer algumas clientes e eu atendia essas clientes à noite, depois que eu chegava da limpeza. Meu Deus. Ou dia de sábado, né? E o pior de tudo, gente, eu não tinha carro. E aí eu tinha que ir de táxi, eu cobrava $40 na aplicação e eu pagava 12 de táxi, que o táxi era $6. É, sim. Então assim, me sobrava $28 só. Caramba! E atendia a cliente na cama, na casa dela, ou no sofá na casa dela, com uma cadeira da mesa da cozinha. A cliente falava assim, olha, eu não tenho espaço. Eu falava, não tem problema. Fazia minha maletinha lá, com minhas coisinhas. A gente dá um jeito. E eu também não tinha muita coisa não, eu tinha o básico, porque eu não tinha dinheiro pra investir, eu tinha acabado de chegar. Então eu tinha lá minha pinça, meu fio, minha cola, meu padzinho, nada desse monte de produto que a gente tem hoje, com o básico mesmo, montava minha maletinha, chegava lá, atendia a cliente e ia embora que eu não conseguia andar com a minha coluna. Porque a gente tinha trabalhado o dia inteiro na faxina. E isso, e a posição ali no Também, sofá, sim, aí a sim. cliente também desconfortável, mexia na cama Porque não era também. um local adequado pra aquilo, Exato, né? a postura Era que a gente improvisado. trabalha já não é muito legal, né? É. Imagina num Você lugar não- assim. é. Mas aí foi indo, gente, fui divulgando meu Você trabalho. vai fazendo seu nome, né? Isso, e aí quando foi em 2017 mesmo, no ano que eu cheguei, em outubro eu descubro que eu tô grávida. Nossa! Aí eu falei, gente, e agora? Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, Eu pensei, tipo, eu não esperava, né, de jeito nenhum uma gravidez ali naquela época, mas eu falei, vai dar certo, gente, fé, vai dar certo. E eu continuei divulgando meu trabalho, só que aí eu tinha na minha cabeça muito mais certeza que eu não ia ficar na faxina. E que eu ia me Ainda mais dedicar na agora minha grávida, profissão. Dá certo, né? Eu ia fazer dar certo. Primeiro porque eu estudei pra caramba. Eu tinha uma bagagem de conhecimento enorme, eu fiz muitos cursos antes de vir pra cá, então eu vim realmente preparada. E eu ia ser mãe, eu queria ter tempo pra minha filha, ter qualidade de vida e ter um retorno financeiro melhor. Foi aí que eu me dediquei ainda mais. E aí eu grávida, gente, de barrigão, na faxina, eu chegava e ia atender esse cliente de Então cílios. você trabalhou na faxina de barrigão ainda? Até 7 meses. Caramba! E eu tenho cliente que eu conheci nessa época, que inclusive ela foi fazer cílios comigo esse ano, que a gente relembrou tudo isso. Eu fiz os cílios dela, pro casamento dela, na casa dela, eu grávida de 7 meses. E isso que eu ia te perguntar, se você tem clientes dessa época até hoje ainda? Tenho. Não, eu tenho clientes e tenho pessoas que eu atendi na casa que quando vê meu Instagram lembra, conta. Você lembra que você já me atendeu? A menina que tem uma estética do lado da minha sala, lá no meu prédio, ela era uma que eu ia na casa dela atender ela. Olha que coincidência. Ela era minha cliente do início. Isso é muito legal pra mostrar, né, nos bastidores, né, quem vê a Thaís hoje não imagina que ela já teve esse início, né? As pessoas acham lá agora, quando chega e vê o estúdio todo lindo, que ó... É muito comum aqui, né? A gente sempre fala isso. Quem vê... A Fran fala, quem vê close não vê corre. E aqui é muito comum isso. Thaís, você trabalhou até os 7 meses grávida, e quando que foi a sua virada de chave, assim, que você viu que realmente você já podia largar a faxina pra se dedicar totalmente aos cílios? Então, não teve assim um momento que eu falei assim, agora eu posso sair. As coisas foram acontecendo e eu posso dizer que eu tive coragem de arriscar. Porque com 7 meses eu tive que parar de trabalhar na limpeza, porque eu não conseguia mais. Eu comecei a ter um problema e eu tive que parar. E eu falei, gente, eu não posso ficar sem trabalhar, né?
Mas pra limpeza eu não volto mais. E aí eu parei de trabalhar e tive a minha filha, fiquei em casa até quando ela tinha 5 meses com ela. Aí eu falei, agora é hora de voltar, agora é hora de recomeçar. E em dezembro de 2018, eu fui fazer a unha pro Natal. E aí uma manicure falou assim comigo, o que você faz, em que você trabalha e tudo. Eu falei, eu trabalhava na limpeza, só que eu não trabalho mais, não vou voltar mais pra limpeza, porque eu tive minha filha, contei pra ela toda a história. Mas eu sou formada em estética, eu faço extensão de cílios, faço sobrancelha. Aí ela falou, você não quer vir trabalhar comigo? Nossa. Aí eu pensei assim, na hora me deu um choque, porque eu não imaginava receber aquela proposta. Ela falou, deixa eu ver seu Instagram. Eu falei, eu não tenho. Ela, você não tem um Instagram profissional? Olha. Eu falei, não. Aí ela falou bem assim, menina, você tem que fazer pra você divulgar o seu trabalho. Aí eu falei, gente... O Instagram hoje é o portfólio, Isso, né? exatamente. Eu fiquei... Ela falei, te deu um choque assim, isso. né? Aí eu falei assim, gente, será que né, a sorte tá ali batendo na minha porta e eu não posso deixar passar essa oportunidade? Eu falei, vou pensar e te falo. E aí eu cheguei em casa, né, conversei com meu ex-marido e ele falou bem assim, você tem que tentar, porque se você não tentar, você nunca vai saber. E aí eu peguei e falei assim, quer saber? Eu vou arriscar. Eu vou arriscar e vai dar certo. E aí eu peguei e mandei mensagem pra ela que eu ia começar. Só que o lugar que ela me propôs trabalhar, ela tinha a sala dela, e era uma sala bem grande, tinha um closet, igual esses closets de casa nova, e ela falou, você coloca a sua maca ali dentro, porque se ficar aqui no meio vai ficar meio bagunçado e tudo. E aí as minhas clientes antigas brincam até hoje. Hoje mesmo eu atendi uma cliente dessa época, ela falou, eu tô com você desde a época que você trabalhava dentro do closet. Comecei dentro do closet, gente. Dentro do... Do closet para o meio. Exatamente, gente. Aí eu peguei, pra cliente entrar eu tinha que sair, e pra cliente sair eu tinha que sair primeiro. Era assim... As minhas clientes que vão assistir vão lembrar dessa época. Olha, que era engraçado. Clientes, viu? Que apoiaram. Não, Apoiaram. Com certeza. Eu tenho clientes até hoje. Só pra vocês visualizarem, porque tem muita gente que vai assistir que vai imaginar um closet grande. Não, gente, tem uns closets aqui que é tipo um corredorzinho mesmo. Era um corredorzinho. Você vai enfiando as blusas assim, só pra caber os cabides das blusas. Então a maca ficava ali, Isso né? aí. Eu queria muito ir lá fazer um vídeo, gente, porque é ali na Alternative, na academia. Ah, tá. Só que essa sala hoje é cheia de máquinas, então eu nunca tive a oportunidade de ir lá poder fazer um vídeo ou tirar uma foto, porque eu queria muito ir lá tirar uma foto. Sim. Daquele closet ali e De onde colocar onde que eu começou, né? Mas comecei. você pode pegar um closet parecido, porque os modelos são são bem parecidos. Só pra galera ter noção do espaço que era pequeno, né? Isso. Mas o que eu achei muito interessante que ela falou assim, eu preciso tentar e vai dar certo. Isso. Você não ficou com aquele pensamento de, não vai dar certo, sabe? O pessimismo, outra, né? Eu acho ela que me deu a oportunidade de começar. Eu sou muito grata a ela até hoje, porque assim, foi graças à oportunidade que ela me deu, Exato. que eu tô onde eu estou hoje. E eu também não fui lá, aluguei a sala e fiquei sentada esperando o cliente aparecer, não. Exatamente. Eu corri atrás, eu divulguei no Ajuda Comunitária, eu postava 2, 3 vezes na semana. Eu oferecia meu trabalho para as pessoas na rua. Eu chamava modelo. Na rua? Sim, se eu ia em um lugar que eu vi uma menina com olho bonito, Ah, eu oferecia o meu trabalho. Tá E eu atendi Muito bom. muita gente de graça. Muita. Pra você pegar prática. Isso, prática e pra eu divulgar. Porque o que eu pensava? Eu preciso atrair mulheres que gostam de se cuidar. Então eu vou fazer parceria com manicure, cabeleireira, Sim, massagista. E foi assim que eu fiz. Eu ofereci o meu trabalho de graça para essas pessoas, para elas poderem me trazer clientes. Gente, tá. Isso. Eu não pensava que eu estaria perdendo fazendo de graça. Eu Sim, estava ganhando. Fazer network, né? Isso. E aí as pessoas iam olhar e falar assim, nossa, que lindo seus cílios, com quem que você Isso faz? aí. Uhum. E a melhor propaganda é o boca a boca, né? Isso, e foi assim que eu fui conseguindo clientes, e aí fiz a página do Instagram que eu não tinha, pra eu divulgar mais. Inclusive, a gente vai deixar o Instagram aqui embaixo da Vamos Thaís deixar, pra vocês vamos. seguirem. Isso. E o que muita gente vê hoje, que fala bem assim, nossa, você fala tão bem, você não tem vergonha, as alunas principalmente, você não tem vergonha e tudo. Eu olhando os meus stories hoje, os arquivados, eu demorei 2 anos pra gravar o meu primeiro stories falando. E hoje você é palestrante, né?
Exatamente. Thaís já foi na Flórida, Massachusetts, já deu Filadélfia. várias palestras sobre esse mundo de extensão de Isso. cílios, tá? Ela arrasa, sempre é convidada. Mas vale ressaltar isso, o esforço dela, tá vendo? Ela tinha essa dificuldade de se comunicar e até isso você melhorou, né? Isso, tudo é treinável, gente. É, tudo é treinável. Tudo é. E assim, o meu primeiro stories eu tô literalmente como um robô. Toda travada. Toda travada. Foi na pandemia. Toda travada. A assim. pandemia sempre desligada aqui, né? Falando, tô fazendo nada, deixa eu gravar um stories aqui. Mas, tipo assim, morrendo de vergonha, super travada. Então, assim, tudo é treinável, né? Você vai fazendo até. E aí você resolveu também estender mais. Vocês estão achando que acabou, gente? Não acabou, não. Porque, além de oferecer o serviço, ela oferece o curso também, né? Isso. Ela é mentora, ela dá mentora. o curso, ela forma novas profissionais, né? Isso. Fala um pouquinho pra gente dessa parte dos cursos, como que começou também. E, na verdade, você tem que sair do armário primeiro, né? Isso. Você saiu do armário quando? Vamos voltar, né? E, gente, a história é longa. E depois aconteceram muitas coisas na minha vida, assim, que tudo dava que eu ia desistir, né? Eu me separei, minha filha ainda tava com meses. Eu tinha minha família aqui, foi todo mundo embora, eu fiquei sozinha. Seus pais voltaram pro Brasil. Voltaram pro Brasil. Eu tinha meus pais, meus irmãos, Você minha tinha uma rede de cunhada. apoio, né? Isso. E Que foi é raro todo aqui também. Isso, exatamente. E aí foi todo mundo. E ficou eu e ela. Aí eu falei, minha xará. E aí eu falei, e agora, gente? Que responsa, né? Porque aí eu podia trabalhar pra caramba, porque eu tinha minha mãe que me ajudava, eu tinha rede de apoio. E aí, quando eles foram, não. Eu falei, opa, agora eu tenho que frear, porque ela precisa de mim, ela precisa de atenção. E eu me dediquei nessa profissão pra eu ter tempo com ela. Então, não justifica eu trabalhar horas, chegar em casa tarde, deixar ela só com babá. Não fazia sentido pra você. Isso. E aí eu tive que dar um passo pra trás. Não, eu não queria, mas às vezes é necessário a gente dar um passo pra trás pra gente poder dar 2 pra frente, né? E aí eu fui trabalhar em casa e trabalhei um tempo em casa, mas mesmo eu trabalhando em casa, eu tinha procura por curso. Porque o curso eu comecei a ministrar nessa primeira sala que eu trabalhei. Porque a menina que trabalhava comigo saiu da sala, eu fiquei com a sala sozinha. E aí naquela mesma época ali minha família resolveu ir embora, então eu fiquei com a sala e com a minha casa sozinha. Então ficou muito pesado pra mim, foi aí que eu fui trabalhar em casa. E quando eu comecei a dar curso lá nessa sala, foi porque as clientes começavam a perguntar sobre o curso. Você não dá curso, você tem que ministrar curso. E foi aí que eu montei o meu primeiro curso ali sozinha. Nessa sala mesmo? Isso, nessa sala, com o básico que eu tinha. Porque se a gente for ficar esperando ficar perfeito, nunca faz. Você nunca começa Nunca faz. Então eu montei o meu curso com o que eu tinha. Comprei a caixinha no Amazon, montei um kit de material. E assim, ali eu passei pra aluna tudo o que eu sabia naquela época, eu passei pra aluna. E aí depois a gente vai melhorando, né, cada dia mais. E que bom que eu comecei com aquele curso, senão eu não teria começado. E aí quando eu fui trabalhar em casa, mesmo dentro da minha casa eu formei alunas que estão trabalhando na área hoje. Que legal. Quantas alunas você já teve até hoje? Mais de 50. Mais de 50? Legal. Caramba! Já formei muita gente, graças a Deus. Que legal! E aí depois, quando eu tava trabalhando em casa, eu tava buscando um espaço maior, né? Foi aí que Deus abriu as portas dessa sala que eu estou hoje, que é uma sala boa, ampla, grande, igual eu sempre quis, igual eu sempre sonhei, pertinho da minha casa, com estacionamento. Já faz um mexão. Eu conheci a Thaís na época que ela atendia na casa dela ainda. Que eu sempre amei fazer cílios. Eu estou um tempo sem fazer mais. Eu vou voltar em breve. Por favor. Se Deus quiser. E, cara, é outro mundo os cílios. Isso. Aí eu lembro que as primeiras vezes que eu fui atendida foi na casa da Thaís. E depois ela mudou pra essa sala. Um charme a sala. Você vai lá, tem um cappuccino pra você. E detalhe, eu fazia cílios mensal, tá? Porque dura, gente. O pessoal fala, não fazer cílios dura nada. Um mês os meus cílios duravam. Eu chegava lá, Thaís, Ana, mas tem cílios prova viva, E tem que ter dedicação da pessoa que colocou também, porque tem gente que não tem você cuidado. tem que cuidar. Assim, Tem que né? cuidar. A Thaís, Quando é do profissional, ela fala, tem que dizer a pessoa, né? onde eu vou, eu até esqueci de trazer hoje, onde eu vou lá em casa tem Uma escovinha de pentear.
É bom que já Ela cuidava, gente. Ela chegava com 30 dias, eu falava assim, Ana, seu cílios tá cheio. Sim. Uhum. Ela fazia uma vez no mês e os cílios dela ainda ficavam assim, perfeito. Não, é um já tem que dar um investimento. jeito de dar uma despencadinha pra poder a pessoa voltar. Aham, eu acho que é um investimento. Quem gosta de se cuidar, igual nós que somos vaidosos e tal, é muito bom. Até falando, você é outra de cílios. Detalhe, É tá? verdade. Mas e você vai até contar essa parte da história da sua filha, que eu morro de rir. Vou contar. Eu morro de rir da Ana falando que a Thaís é uma e outra. Ela vai contar. Antes e depois dos cílios, né? Não, Mas isso é com todas as clientes, gente, porque assim, hoje mesmo eu fiz nova aplicação, aí a minha cliente chegou lá e falou bem assim, eu estou me sentindo doente, eu estou branca como uma vela, eu não tenho cor. Traz cor pra esse rosto meu. E assim, a extensão de cílios muda completamente o rosto da gente, né? A minha filha, por exemplo, não me aceita sem cílios, tá, gente? Assim, eu não posso tirar os cílios nunca. Teve até um episódio muito engraçado que eu tirei os cílios um dia à tarde pra colocar no outro dia de manhã. E aí eu cheguei em casa e eu falei, tá feio, filha? Ela, tá um pouquinho estranho, porque ela não queria falar que eu tava feia, né? É gentil da parte dela, né? Tá um pouquinho estranho. Aí ela, por que você fez isso? Por que você tirou? Eu falei, não, eu vou colocar amanhã. Ela, então tá bom. Ela tem quantos anos? 6, né? 6 anos. Aí ela foi tomar banho, fui dar banho nela, ela falou, mãe, quem vai me levar na escola amanhã? Aí eu falei, eu, por quê? Ela falou, mãe, com essa cara, tipo assim, ela fez com essa cara, a minha professora vai te ver com essa cara. Eu lembro que a Thaís nunca mais. Não, eu lembro que a Thaís gravou os stories. Cara, eu ri dentro do demais. carro. Eu ri, tá? Mas eu ri. E toda vez que eu tirava, eu gravava, porque assim, um dia eu fui buscar ela na escola, aí ela entrou no carro e eu fiquei assim, né, e eu gravando. Aí quando eu olhei pra trás, ela tapou, ela falou, não quero te ver. Foi esse daí que eu não quero te ver. Eu não quero te ver. Desse jeito. Ela porque já faz parte da tua imagem. Já faz parte da E Thaís. muda mesmo, faz toda a diferença. Não, Mas e eu faz sou toda uma muito coisa. branca. E assim, a extensão de cílios, gente, ela não é só, às vezes, pra beleza, assim, porque eu quero ficar mais bonita. Ela disfarça imperfeições, ela vai disfarçar a sua olheira. Sim. Ela vai disfarçar muito a sua pálpebra. Uhum. Eu sem cílios, gente, a minha pálpebra é uma com cílios, sem cílios ela é outra. Completamente diferente. E tem pessoas que Ela têm ali realça o seu o olho um pouquinho menor do que o outro, então a gente trabalha iguala, nessa né? parte do visagismo, né, pra igualar. Então assim, é só benefícios, gente. Os Só cílios benefícios. E além de ficar maravilhosa, de acordar Isso, pronta acorda para a vida. pronta, você Ai, meu passa Deus, eu ali vou ter que uma- colocar um cílio também. Exatamente. Passa só uma coisinha viciante, básica. É viciante, é viciante. É uma das coisas que eu acho mais legal, assim, na mulher, os cílios. Os eu cílios muda muito o rosto, gente. Muito, muito. E eu gostei muito do seu, particularmente falando aqui. Eu não tô puxando o saco dela não, viu, gente? Porque o dela tá muito natural, não tá aquele negócio assim, tá bem natural. O meu público, graças a Deus, que a gente se identifica, cada pessoa se identifica com uma profissional, né? Sim. O meu público, ele é todo do mais natural. Natural. Meu público não é daquele volumão. Eu tenho clientes de volume, né, mas nenhuma de mega volume, de tamanhos grandes. Eu nem trabalho com tamanhos grandes, não tenho. E as minhas clientes são todas do mais natural. E cada vez mais o mercado vai inovando, né? Chegando técnicas novas. E agora, esse ano, a naturalidade está voltando assim com tudo. O pessoal tá removendo, né? as Isso, coisas. removendo, trocando. Então, assim, eu já tive clientes que pediu para trocar para uma técnica mais natural. E o que às vezes a pessoa que vai fazer tem medo, quem nunca colocou, por exemplo, é de ver o de alguém e fala assim, nossa, eu não vou colocar cílios porque eu não quero meus cílios assim. Só que o que as pessoas têm que entender é que existem várias técnicas diferentes no mercado. Então a profissional vai fazer de acordo com o gosto da cliente. Sim, sim. Ontem eu atendi uma cliente pela primeira vez, ela nunca colocou cílios. Então eu sentei, conversei com ela, procurei, vi o que ela estava procurando, qual era o resultado que ela queria. E eu fiz exatamente como ela queria. Se a cliente quer muito natural, eu vou fazer muito natural. Se a cliente quer um volume, eu vou fazer um volume.
não é padronizado a extensão Sim. de cílios. Sempre atendendo a necessidade de cada Exatamente. E não adianta você forçar, é igual cabeleireira que você vai lá e fala, corta só as pontinhas, ela vai, senta a tesoura. Ô, gente, aí, cara, ela quer forçar o corte. Isso, Não adianta você exatamente. forçar uma pessoa que pediu pouco, botar muito porque você gosta. Não adianta. Exato. É o gosto da cliente sempre, né? E aí, Sim. questão de tamanho também, a gente vê sempre o tamanho do fio natural, um peso que o fio vai suportar. O que pode fazer Isso, também, a gente né? vai prezar sempre a saúde ocular, né? Então, assim, Sim. tudo é muito conversado antes. Você quer explicar um pouquinho como é que é o seu trabalho em si, assim, os tipos de fios, resumidamente? Quanto tempo você leva pra fazer hoje, né? Então, hoje em dia, eu sou muito rápida. Sou, assim, muitas pessoas falam, Nai, me indicaram você, que você é muito rápida e que seus cílios duram muito. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Quando eu comecei, leva a perfeição, né? Quando eu comecei, eu demorava mais de 3 horas. Meus cílios não duravam. Mas e aí, o que eu fiz? Eu corri atrás, né? Eu estudei mais. Hoje eu tenho uma bagagem de conhecimento enorme. Tem mais de 30 cursos só de técnica. Quantos cursos? Mais de 30 Mais de cursos 30 só cursos de técnica. Só de técnicas. Caramba. Fora mentorias, né? Que eu já fiz várias também. E seus cursos são presenciais ou online? Presenciais e online. Os dois módulos. Sim, daí algumas outras vezes, alguns anos atrás que eu fui no Brasil, fazia curso lá também. Então, assim, sempre que... Porque é um mercado que cresce muito. E muda A também, área né? da beleza cresce muito. Então, assim, todo ano surge uma técnica nova, um Você tem fio que se novo. especializar. Então, eu tô sempre me especializando, buscando Atualizando, conhecimento. né? Isso. E aí, isso de relação a durar, não foi sempre que meu cílio durou assim, não. O 30 dias não, Ana. Claro, né? Tem uma... Antes Graças não. a Deus eu já cheguei nessa fase. E aí hoje eu consigo fazer uns cílios rápido, tendo clientes aí com até 1 hora. E duram em média 30 dias. Sim. Conciliado com o cuidado da cliente, cara. Sim, eu sou prova viva disso. Exatamente. E as suas clientes hoje são todas brasileiras? A maior parte do seu público é brasileiro ou você atende de outras nacionalidades também? 95% brasileiras. E algumas latinas. 5% latinas. Não, legal. Uhum. Que elas ficam apaixonadas também, né? E aí, como tá a questão aí de inglês, já fala alguma coisa? Ainda tem um perrenguezinho com o idioma? Como tá? Tenho perrengue com idioma. Atendo clientes americanos também quando aparece, mas eu não tenho clientes fixas americanas. As americanas, elas vêm assim esporadicamente, né, para eventos, coisas assim, não é igual a brasileira que faz e mantém. As latinas também. Sim, E aí, em questão do idioma, o que dificulta muito Porque seu aqui, público é meu público é brasileiro. todo brasileiro. Então, assim, Você não seu foco pratica, é né? no... brasileiro, não pratico, não escuto nenhuma palavra de inglês por dia. Então, assim, eu tento me virar, né, o máximo possível. Mas Passar é fome a difícil. gente não passa não, tá? Exatamente. Não, dá pra se virar isso. Exatamente. Mas com isso, você já sofreu algum perrengue assim que você lembre e fale, meu Deus, isso daí foi... Em relação ao idioma, Pode ser ou qualquer outra coisa, algum outro perrengue que você lembre e que fale Te assim. marcou, né? É, que tenha te marcado. não, eu acho que não. Em relação ao idioma é mais difícil porque, como eu não convivo, só convivo com brasileiras, eventos que eu vou só tem brasileiras, todos os lugares são Seu brasileiros. foco é brasileiro. Em relação ao perrengue é mais difícil assim, porque não é nem perrengue, mas se eu tivesse um inglês fluente, abre portas, né? Com Você inglês. atingiria mais gente. Né? Isso. Eu atendo americanos, mas eu falo em relação a portas, em relação a curso. Ah, sim. A palestras. Você atingiria isso, mais pessoas. isso. Com E aí, pra certeza. você dar curso e pra você palestrar, você tem que ter um inglês fluente, né? Sim. Sim. Ei, maravilhosos e maravilhosas, uma pausa aqui no episódio só pra pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal. Não esqueçam de deixar um like e o comentário aqui embaixo que vocês acharam desse episódio. E esse tanto de curso que você já deu pra tantas mentoradas, as meninas conseguem, elas estão seguindo na área também? Você acompanha depois? Como é que é esse processo Então, pós-curso, né? Eu tenho várias alunas na área, graças a Deus, tenho várias cases de sucesso. Olha, que legal. Tenho aluna em Caneric, que tá assim se destacando na área. Tenho uma aluna que morava aqui e se mudou para Ohio, também Olha, trabalha que na legal. área. Tenho várias alunas em Newark que trabalham na área. Então, assim, isso é o que me motiva, né, a continuar, a seguir.
Claro que quando a gente faz um curso, igual eu falei pra vocês no começo que eu fiz a de extensão de unhas e não me identifiquei. Então vai muito de você se identificar com a profissão também, porque às vezes as meninas chegam lá e falam assim, olha, isso aqui não é pra mim. Sim. Mas... Paciência tem que ter, né? Isso, paciência tem que E ter. coordenação motora. E vista boa. Oh, meu pai. É verdade. Vista boa, é um dos principais. Então, assim, às vezes a aluna chega lá e fala, não, isso aqui não é pra mim. Mas não tem como ela saber se aquilo ali é pra ela se ela não for lá tentar, tem que tentar. Então, assim, e também você tem que se dedicar, porque muitas alunas acham que é dom. Ai, a Thaís é boa assim porque ela tem o dom de fazer cílios. Não. É porque eu me dediquei, eu me esforcei. É, igual você já falou que Isso. você não era rápida aqui, Exatamente. Gente, meus cílios era horroroso. A verdade é que as pessoas querem alcançar, né, o acontece. sucesso sem passar pelo Exato. o Tem que suportar o né? processo. É isso, suportar o processo É a pra frase que chegar a gente mais ouve aqui. Isso, e eu até postei esses dias que as pessoas, elas não querem semear e esperar a colheita. Sim. Eles já querem colher. tudo imediato. Isso, então os frutos que eu tô colhendo hoje, né, foi do que eu me dediquei lá atrás. Então, às vezes, as alunas chegam no curso e acham que elas vão sair de lá profissionais como eu. Não! E cheia das clientes, Isso, com a agenda lotada. Com um estúdio lindo, montado, maravilhoso. Primeiro, o cliente não cai do céu. Gente, Você tem que não. correr atrás das clientes, entendeu? E isso não só na área da beleza, mas em Isso. qualquer coisa que você fizer, você tem que se dedicar, senão o resultado não vai E vir. todas as alunas que se dedicaram estão na área. Que legal. E a maioria conciliando com a profissão que tinha, Isso, né? nossa, eu tenho uma aluna, gente, que ela trabalhava num sushi. Ela chegava 11 horas da noite e ela um dia me mandou foto de uma modelo 2 horas da manhã. Aí, ó. E ela falou bem assim, finalizei a minha modelo. Eu tenho que até trazer um pouquinho mais disso pro meu Instagram, até Sim, falei que isso ia é muito trazer, bom. porque ela se dedicou e hoje ela tá fazendo um trabalho lindo, Cássila é o nome dela, ela tá fazendo um trabalho lindo, porque ela se dedicou, ela abriu mão, ela atendeu aos domingos, então assim... Até 2 horas da manhã. E até 2 horas da manhã. Eu tenho outra aluna que fez o curso comigo em fevereiro, que eu postei até ela semana passada. Ela fez o curso em fevereiro, ela se dedicou, ela está com o estúdio dela montado na casa dela e está fazendo uns cílios lindo, que ninguém fala que ela é iniciante. Mas o que ela fez? Ela saiu do curso, ela aplicou tudo que eu ensinei. Que é muito importante Isso. colocar em prática. Colocar em prática? É. Porque assim, eu passo realmente tudo que eu sei, tudo que eu aprendi ao longo desses anos pro curso iniciante, né? Que não Sim. tem como eu passar tudo do mundo das extensões de cílios, porque Sim. é muita coisa. Mas no curso iniciante eu passo tudo que elas precisam saber. Eu dou todo o apoio pós-curso, eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu fico cobrando foto de modelo, onde eu auxilio ela em tudo que elas precisarem no pós, nas dúvidas, tudo. Suporte, né? Eu dou todo o suporte que elas precisam. Então, assim, só não vai seguir mesmo quem não se dedicar ou quem não se identificou com a profissão. Sim. E com relação ao mercado, você acha que hoje o mercado está saturado? Porque muita gente tem a mania de falar que está saturado. Você acha, como que está esse mercado hoje, na sua visão de profissional? Você que trabalha diariamente com isso, que a gente vê que tem muitas lash design, né? Qual é a sua opinião com relação ao mercado hoje? Então, eu acho que o mercado da beleza, ele é uma área que cresce muito, todos os dias. Está sempre inovando, sempre com coisas novas. E eu acho que tem espaço para todo mundo, porque igual tem muitas profissionais, tem muita gente. Muita gente. E não para de chegar E gente não também. para de chegar, assim como não para de aparecer profissionais novas sendo formadas, não para de chegar gente. E não para de gente que já está aqui gerar o interesse em fazer. Ontem mesmo eu atendi uma cliente nova que fez cílios pela primeira vez. Então assim, se tiver... Eu tenho 10 vagas, mas tem 11 pessoas querendo fazer. Olha aí, tá vendo? Eu não vou conseguir Esse atender. mercado de cílio é um mercado novo, né, teoricamente. Não é uma coisa assim de anos atrás que as pessoas tinham o hábito de colocar cílios. Os cílios bombou assim mesmo de uns 6 anos pra cá. Quando eu comecei aqui nos Estados Unidos,
Já tinha, né, muitas pessoas que faziam, mas nada se compara a hoje. Nada se compara. Cresceu assim absurdamente. Sim. Mas igual cresceu o mercado, também expandiu muito, porque na minha época só existia uma técnica de cílios que o iniciante aprendia, que era o clássico fio a fio. Aí depois tinha o híbrido ou o russo, que aí só era um curso avançado. Então eu só entregava para minha cliente o clássico fio a fio. E aí hoje em dia não. Hoje a aluna iniciante, ela aprende clássico e fio a fio, volume brasileiro, volume 4D, volume 3D, volume egípcio, volume marrom. Então assim, ela tem uma infinidade de técnicas e muitas técnicas para poder oferecer para as clientes. Então elas conseguem abranger um público muito maior. Sim. Então para quem está começando hoje, é muito mais fácil de quem começou lá atrás. Então às vezes as pessoas ficam com esse medo, com essa insegurança, mas já tem muita gente no mercado. Cada um tem seu diferencial. Exatamente. Sim, eu também acho. Cada um tem o seu diferencial, cada cliente vai se identificar com um profissional. Porque tem clientes que se identificam comigo, mas tem clientes que vão se identificar com outra profissional. Sim. Né? Assim é com todo mundo, porque às vezes, se você for ver num ciclo de amizade, assim, 6 amigas. Às vezes as 6 amigas, nenhuma delas fazem as coisas no mesmo lugar, por mais que são amigas. Cada uma tem o seu profissional, porque cada pessoa se identifica com uma pessoa. E é o que você falou, tem público pra todo mundo, né? Tem público pra todo mundo. E você tem o seu diferencial, você tem o seu jeitinho ali, seu atendimento, o seu toque, né? Trabalha com os sentidos. Exatamente. Gente, toma essa então, tá vendo? Se você quer alguma coisa, tem que correr atrás. Ninguém começa lá de cima. Se você tem essa oportunidade, que bom, mas se você não tem, crie suas próprias oportunidades. Thaís, e olhando lá o seu início, a Thaís lá de trás, de 8 anos atrás, como você se sente hoje olhando aonde você chegou, né? A tua trajetória até aqui. Tem alguma coisa que você mudaria, alguma coisa que você se arrepende ou não? Então, não. Eu sou muito grata, né, por tudo que eu passei nesses anos. Eu acho que isso faz com que a gente cresça, amadureça, né? E perrengue só vem pra agregar na vida da gente, porque se não fosse os perrengues, né? E não tem história, né? Não tem história pra contar, né? Às vezes a gente fica triste em ter que dar um passo pra trás, mas são 2 que a gente vai dar pra frente. E eu sou muito grata por tudo que eu vivi nesses 8 anos aqui de América, por todas as experiências que eu tive. E assim, por não ter desistido, porque se eu tivesse desistido lá atrás, não sei se eu estaria na limpeza até hoje, não sei se eu teria ido embora com os meus pais, porque como que eles iam ter segurança de deixar eu aqui com uma criança, sendo que se eles não tivessem certeza que eu ia dar conta, né, financeiramente, emocionalmente. Então eu sou muito grata por tudo que eu vivi e por tudo que eu já conquistei através da minha profissão, já realizei muitos sonhos, já tive muitas conquistas, graças a Deus. E tudo isso foi porque eu não desisti. Persistência, né? Persistência, exatamente. E coragem também, muita coragem de arriscar. Assim. Exatamente. Ainda mais aqui, né? Só que você só sabe se vai dar certo ou não se você arriscar. E as caras, filha? O não você já tem. Exatamente. Você tem que tentar o sim. E fazer até dar certo. Porque não existe ninguém que deu sorte. Tem aquela pessoa que não desistiu, que fez dar certo. Exatamente. Mas o segredo de fazer dar certo é o quê? Não desistir. Não desistir, exatamente. Foi então, isso que eu fiz. Viu, gente? Então sigam o exemplo da Thaís, não desistam. Fácil não é, né, gente? A gente vai sempre encontrar, né, obstáculos. Tem dias que você vai pensar em desistir, em largar tudo, né, em falar assim, chega disso. Ainda mais o imigrante, né? Que parece que a carga é mais pesada aqui. Por imigrante é uma montanha-russa, né? Eu já perdi as contas de quantas vezes eu vou embora. Mas é isso, não existe essa questão de não dar certo. Existe quem não se dedicou, quem resolveu desistir, quem resolveu parar. Thaís é imigrante, como nós aqui, como outros imigrantes que já passaram por aqui, cada um com sua história, né? E muitas vezes a pessoa tem ali a oportunidade, ela não agarra essa oportunidade por medo. Porque se eu tivesse tido medo, não teria agarrado aquela oportunidade que a menina me ofereceu. Não, mas medo você tinha, só que você foi com medo mesmo. O medo paralisa a pessoa. Eu não deixei o medo me paralisar. Mas a gente tem que ir com medo mesmo. E assim, o que muitas pessoas talvez podem pensar, é porque tinha suporte, é porque tinha condição financeira. Não tinha.
Não tinha suporte, não tinha condição financeira. Foi trabalho de formiguinha, literalmente. Exatamente, formiguinha, sem saber quando eu ia pagar o aluguel no final do mês. Quando você evoluiu, realmente já não tinha mais ninguém aqui te ajudando, te apoiando. Seus pais já tinham voltado, você já tinha se separado. Isso, eu tinha me separado. E assim, foi aí que eu fui caminhando com a minha Você só tinha uma pinça e um sonho. Exatamente. Uma pinça e um sonho. Você tinha uma pinça e um sonho. Deu certo, graças a Deus. Graças a Deus, gente. Sou muito grata. Arrasou! Meu Deus, gente, ele está adorando mais papo pra Thaís. Espero que vocês estejam gostando. Eu tô adorando também, gente, contar um pouquinho da minha história. É tão bom ouvir histórias, né? E eu acho o máximo ver onde a pessoa, o começo da pessoa e onde ela conseguiu chegar, assim, ver o bastidor disso, né? Porque as pessoas têm que acompanhar isso, né, pra ver que a gente que é possível, a pessoa, né? Ali e fala, nossa, como que ela conseguiu, mas não sabe o que ela passou. E que existe profissões além das profissões de braçais que existem aqui, né? Tem você pode trabalhar com o que gosta, né? Isso é muito importante, que a gente, quando fala de imigrante, já pensa logo no trabalho, no subemprego, né? Vai ter que ir pra faxina, construção, bar, restaurante, enfim. Todo trabalho é válido aqui, não estou desmerecendo nenhum trabalho, mas vale ressaltar que se você tem um dom e você quer trabalhar na sua área, tem como fazer sim, em qualquer lugar que você estiver, desde que você se dedique para isso. Exatamente. Porque você construir uma cartela de clientes não é fácil, né? Em qualquer área, né? Em qualquer área da sua vida, seja na área da beleza, seja um advogado, seja qualquer coisa, até você ter os seus primeiros clientes ali não é fácil. É muito difícil. Isso aí. Só que você vai se dedicar naquilo ali pra você poder ter a liberdade lá na frente. Eu me dediquei, hoje eu tenho. Seus frutos. E hoje eu tô colhendo frutos. Hoje, assim, se eu falo assim, eu vou ficar um mês no Brasil, eu vou ficar um mês no Brasil. Inclusive, a gente acabou de voltar de lá, tá? Falei, vamos marcar nosso podcast. Quando voltar do Brasil. Tudo bem, eu só vendo os stories dela lá na minha terra. Eu comento todos. Tá em Vila Velha, tá indo Big Martins. Gente. E aí hoje, assim, se minha filha tem alguma coisa na escola, eu posso ir lá assistir, eu posso olhar o tempo e ver assim, sexta-feira vai estar calor, eu vou trabalhar só até meio-dia, vou pra praia, posso vir gravar um podcast. Mas tava disputadíssima. É uma missão hoje estar aqui. Não, foi uma missão estar aqui hoje, senhora. Obrigada, viu? Obrigada pela preferência por dar a nós esse voto de confiança. É um prazer, é um prazer. Feliz. Thaís, pra encerrar, a gente pede pra convidado deixar um recado pra quem tem o sonho de migrar, pra quem deseja migrar. Qual a mensagem que você deixaria pra essas pessoas que desejam vir para os Estados Unidos ou pra qualquer outro lugar que seja? Então, eu não me arrependo hora nenhuma de ter imigrado, né? Como eu falei com vocês aqui, eu já conquistei muitas coisas. Sou muito grata à América. Todas as pessoas que têm o desejo de migrar, eu acho que elas têm que vir com uma cabeça formada que a América ou Europa não é Brasil, né? A rotina da gente aqui é outra, né? Os costumes são outros, a gente trabalha pra caramba, mas a gente colhe frutos. O que muitas pessoas veem do Brasil é só os pontos positivos, né? Poder de compra, andar de carro bom, trocar de iPhone todo ano, andar só com coisas de marca, comprar coisas de grife. Isso tudo é muito bom, claro. Nós mulheres, então, amamos isso. Mas também tem os contras, né? Então, assim, você tem que vir com a sua cabeça feita, que tem os pós e os contras. O que acontece é que muita gente vem só com esse brilho nos olhos de todos os pós, essa ilusão da América. E chega aqui é outra coisa, né? Você chega aqui, você tem que trabalhar no subemprego, você tem que sair 6 da manhã, chegar 7 da noite, os homens têm que ir para uma construção. Então você tem que chegar aqui com essa cabeça. Se você vir imigrar com essa cabeça, que tem os pontos positivos, mas tem os negativos, é sucesso. Mas o que acontece com muita gente é que chega aqui, quer escolher, né, onde vai trabalhar. Que trabalha sábado? Não! 5 horas da tarde, igual no Brasil, Deus me livre se estiver entrando numa casa, não volta mais. Sim. Então, assim, é completamente diferente, né? No Brasil tem muitos feriados no ano, todo mundo trabalha até 6 da tarde, ninguém trabalha médico, sábado, né? Muitos atestados. Aqui não tem atestado, não trabalhou, não ganha. Você tá doente, você vai se arrastando, mas você vai. Exato. Né? Porque quem tem patrão, você trabalha e não ganha. Leva outro no seu lugar. Isso aí, e também outra coisa, não é aquilo assim, vou pedir conta, vai ter 3 meses de 13º, não.
Nem 3, nem Não tem. Não, 13º não. Como é que chama o negócio? Seguro-desemprego. Seguro-desemprego. Não, lá ainda tem 13º. 13º também. Aqui não tem 13º, não tem auxílio-desemprego e Isso nem aí. tem Aqui o seu atestado patrão, médico. o seu patrão vai chegar pra você na sexta-feira e falar bem assim, na segunda-feira eu não preciso de você. Tá bom, tchau e benção. Tchau, obrigado. Isso. Mas a América é para quem vem com essa força de vontade, né, e quer realmente trabalhar. Tem lugar. Tem lugar, né, pra todo mundo, com certeza, e você conquista coisas. Se você quer fazer sua vida aqui, você vai conquistar coisas. Se você quer fazer sua vida no Brasil, você vai conquistar ainda mais coisas por causa do dólar, né, do valor do dólar, e 5 por 1, 6 por 1. Então vai depender da sua mentalidade e da sua força de vontade. Exatamente. Porque aqui você realiza sonhos mesmo, gente. É só. Mas você rala. Você rala. Mas a diferença é que no Brasil, às vezes, você rala e pra você conquistar uma coisinha tão difícil, né? Aqui, assim, se você trabalhar duro, você vai ver o resultado mais rápido. Sim, com certeza. Na qualidade de vida. Isso. Muito Obrigada. bem, vamos para o nosso bate e volta agora. Pra encerrar esse episódio maravilhoso. Thaís, o negócio é o seguinte, vou te falar uma palavra e você responde com outra o que significa pra você, né? Então vamos começar no seu mundo, né? Os cílios. Em uma palavra. É difícil, né? Cílios em uma palavra. Transformação. Transformação, muito bom. Porque além de transformar olhares, transforma vidas, né? Sim, através do trabalho. Transformação, você leva autoestima. Exatamente, exatamente. Manda uma aí, Fran. Um sonho. Um sonho, gente. Nossa, um só. Um sonho, uma palavra, na verdade. Não precisa dizer o que é, mas não sei, uma palavra. Um sonho que você tem. Gente, sonhos, assim, o que eu mais é viagens. Viagem. Eu amo viajar. Ok, justo. Amo viajar. Imigrar. O que é imigrar pra mim? Gente, é difícil imigrar, tá? Porque imigrar tem muita muitas coisa palavras. envolvida. Eu acho conquistas. Conquistas, ótimo. Isso, porque o imigrante conquista muitas coisas, né? Sim. Porque, assim, às vezes tem pessoas que pensam em conquistar grandes coisas, mas a gente tem que ver a realidade de pessoas que chegam aqui que às vezes Não tem nada. não tem nada, que eles só querem conquistar Só de fazer um supermercado já fica Isso, fazer um feliz. supermercado, ter uma casa arrumadinha, um carro bom pra andar, isso já é uma grande conquista. Então, assim, tem conquistas e conquistas, né? Tem gente que veio de uma vida muito boa no Brasil e chega aqui, o sonho deles é ter uma mansão ou andar de um carro sim. bom, ter só coisas de grife. E para algumas pessoas que veio de uma realidade tão humilde, tão simples no Brasil, que morava lá num barraquinho, de estar aqui e ter uma casa boa, mobiliada e um carrinho para andar já é uma conquista muito grande. Sem dúvida. Então, assim, Manda mais uma, Fran, pra ela. Família. ai, gente, aí vocês vão mexer no meu ponto fraco. Dói, né? Família pra mim é tudo, gente. Eu sou muito família, sou muito agarrada. Então, toda oportunidade que eu tenho, eu quero estar perto da minha família. Então, assim, Muito pra bom. família pra mim é Que tudo. eu acho que é a prioridade do imigrante no geral, Isso, né? e é A o gente que eu- passa a valorizar mais. Isso, e como eu fui criada com meu pai, minha mãe, meus irmãos, a gente é muito unido, todo domingo em família, aquela mesa lá com 10 pessoas. Então aqui eu não tenho isso. Então isso é o que eu mais sinto falta. O final de semana pra mim são os piores. Então toda oportunidade de estar lá com eles eu tô indo. Não, gente, vocês não têm noção do sítio da família da Thaís. A mãe dela tem um Fusca rosa. Maravilhoso! Não, minha filha, quando eu e Thaís estiver lá junto, eu vou falar, Thaís, tô chegando aí. Eu quero andar nesse Fusca rosa. E detalhe, o Fusca tem cílios. Tem, Tá? tem cílios, gente. Mentira! Não, eu falei que eu vou. Ela tem cílios? Eu falei com a minha mãe assim, mãe, eu vou postar a foto lá do seu Fusca no meu feed e falar bem assim, até o Fusca da minha mãe tem cílios e você não. É isso, gente. Última palavra com você, Ana. Vixe, tem mais uma palavra? Deus, né? Que não pode faltar na nossa vida. Ai, gente, Deus é o centro, né? Deus é tudo na minha vida, né? Se não fosse Deus, nada. Abençoando tudo. Deus né? abençoando, Deus protegendo, Deus livrando, né? Provendo. Deus é tudo na minha vida. Amém. Que Ele continue Isso. te abençoando, te Amém. dando
muita disposição, muita saúde pra você continuar aí na sua luta, na nossa luta de imigrante, né? Na sua educação também com a Ana, com a sua filha, com a sua família, enfim. Muito obrigada. Gente, vocês gostaram? Porque a gente amou. A história da amei, Thaís é gente. muito legal. Muito obrigada, Tatá. Obrigada a vocês. Obrigada. Até a próxima, né? Mais uma vez. Foi por aceitar o nosso maravilhoso. convite, tá? Que Deus abençoe sua vida, sua família, seus Amém. planos, seus projetos futuros. Amém. Né? Que venham muitos mais cursos. E a gente vai lá fazer cílios, né? Vamos Por ter que- favor. vamos ter que- Não, eu quero ver Gravar vocês cílios novos. belíssimas aqui, tá? No próximo episódio. Belíssimas de cílios. Tá? Lindas aqui penteando. Aguarde, nos aguarde. Você quer deixar uma palavrinha, alguma coisa? Então, eu quero falar assim, porque às vezes, né, a gente acha que é fácil, né, mas não é fácil. E assim, isso serve no geral. Eu falo muito isso no meu curso, né, eu falo muito essa frase no meu curso, mas ela não serve só para lash design. Ela serve no geral, assim, a profissional ou o profissional que você mais admira já esteve no seu lugar. Olha que legal. Então, assim, tem que ter persistência, né, que se a gente correr atrás, Muito bom. dá tudo Isso aí. certo. Fechamos com chave de ouro. Galera! Beijo, até o próximo. Get the job done.